Essa noite eu trouxe uma palavra que Deus ministrou muito ao meu coração recentemente. Às vezes pode parecer que por sermos pastores a gente também não é afligido por algumas questões. E essa questão de isolamento social, para mim, para o pastor Edmilson, para outros pastores que são do abraço, que são do tumulto, faz muita falta, faz muita diferença. Então a gente precisa, em dias como esse, buscar uns nos outros a chave para continuar caminhando em alegria, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Deus já fez em nossas vidas e podendo dessa forma continuar sendo usado pelo Senhor para ministrar outras vidas. E eu tenho certeza que você também passa por isso. E durante essa semana eu precisei confessar algumas coisas diante do Senhor que estavam machucando o meu coração. E essa confissão, esse processo, me ajudou muito para entender que eu posso provar ainda muito mais dele quando eu reconheço que eu preciso entregar a Ele certas áreas da minha vida. E o tema dessa noite é esse: confissão, a chave da restauração. E existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E isso acontece muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo e principalmente na maneira como nós nos enxergamos. Onde, de certa forma, a gente parece que faz vista grossa para aquele defeitinho, aquela mania, aquele vício, aquele mau comportamento, como se fosse algo normal, mas que vai de encontro com princípios eternos, com princípios encontrados na palavra de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com isso, devemos confessar o nosso pecado e buscar restauração naquele que pode nos ajudar. Esse comportamento afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus e pode nos impedir, inclusive, de viver coisas maiores. Tá, Edu, ok, tem algumas coisas na minha vida que eu realmente reconheço que eu preciso mudar. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que existem áreas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Existem alguns maus hábitos que vão de encontro àquilo que nós devemos viver. Aquilo que nós devemos buscar, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto maridos, esposas, profissionais, enquanto servos. E nós precisamos reconhecer e colocar aos pés da cruz isso para que a nossa cosmovisão desse momento que a gente está passando, dessa debilidade, possa nos saltar aos olhos e a gente possa encontrar em Cristo a nossa ajuda. E olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Esse texto fala de hipocrisia e assim tem uma resposta muito simples para ele. Por que nós reparamos no cisco pequenininho no olho do nosso irmão, mas não reparamos naquela viga enorme do nosso mau hábito? Porque a nossa dificuldade não é enxergar pecados, debilidades, maus comportamentos dos outros. Para isso nós somos muito bons. Na verdade, a nossa dificuldade é enxergar os nossos, é aceitar os nossos e procurar melhorar o nosso relacionamento através da mudança dos nossos maus hábitos. E o problema é que muitas vezes nós tentamos nos enganar. Nos enganar sobre a existência destas áreas que precisam ser tratadas. E uma coisa que é corriqueira, a gente ouve muito, e provavelmente até, talvez já tenha falado em algum momento da vida, usar aquelas desculpinhas esfarrapadas. Mas eu sou assim mesmo, todo mundo faz assim. Pastor, tem gente que é bem pior. Pastor, você acha que eu sou ruim, você não conhece a minha esposa, já ouvi isso. Imagina. E existem aquelas pessoas que têm o vitimismo, né? Se o Senhor conhecesse a minha história, o Senhor saberia porque eu sou desse jeito. E eu não estou banalizando aquilo que aconteceu com o teu passado de forma alguma. A gente sabe que algumas circunstâncias, algumas coisas que aconteceram na nossa vida deixam marcas muito pesadas. Mas nós temos como, em Jesus, nos livrarmos de tudo isso que aconteceu no passado, para que a gente possa viver de maneira plena a abundância de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus tem para a minha vida e para a tua. Tem um outro ditado, já que eu comecei o sermão com o ditado, que eu gosto muito, que diz assim: 2 erros não fazem um acerto. Então já aconteceu um erro no passado. Talvez haja um erro ainda nesse momento na minha vida, no meu comportamento, em maus hábitos. Chega de justificar. Vamos entregar, vamos confessar isso ao Senhor, que é bom e que pode nos ajudar.
vamos tratar o hoje para melhorar o amanhã. Amém? Abra sua Bíblia física no seu aplicativo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, para a gente poder ter essa leitura nesse momento. Achou? Está mais para o final da Bíblia. É isso aí. 1 João 1, 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler mais uma vez? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver. Entrega esse tempo diante do Senhor. Deus amado, Pai, obrigado, porque a Tua presença é real em nosso meio. O mesmo Deus que está aqui conosco, ministrando nosso coração, está em cada casa, em cada carro, está através dos celulares, dos televisores, do computador, Deus, de uma maneira muito ativa, ministrando corações. Nós damos graças ao Senhor por isso. E de maneira muito particular, eu peço ao Senhor que, de maneira alguma, eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a sua igreja, para o seu povo, que a partir de agora a única voz audível seja a sua, e a única mensagem pregada seja aquela que está na sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então esse texto é sensacional, só para a gente ter um panorama da carta de João. Ela foi escrita pelo próprio apóstolo, já em idade bem avançada, e diferente de várias cartas que nós temos no Novo Testamento, ela não foi endereçada a uma pessoa, a uma igreja em específico. Uma igreja era uma carta circular que abrangia todas as igrejas do período e, consequentemente, serve para nós até hoje, assim como toda a palavra de Deus. E dentre os principais temas encontrados em 1 João, a gente vê vários contrapontos: luz e trevas, vida e morte, pecado e santidade, amor e ódio. E estes 2 versículos que nós lemos agora têm vários ensinamentos. O versículo 8, por exemplo, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como é que eu vou afirmar que eu estou sem pecado se Romanos 3:23 garante, afirma que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus? Então eu não posso ir contra uma verdade eterna. O mínimo que eu tenho que fazer é ter prudência com esse tipo de afirmação e rever os meus conceitos. E olha ali, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A verdade não está em nós. João 14:6 diz que Jesus se autodenomina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele é a verdade, eu quero que ela esteja em mim. É claro que Jesus é a verdade com V maiúsculo, mas eu preciso caminhar em verdade para que a verdade esteja em mim. Mas nós vamos caminhar com um pouco mais de ênfase para o versículo 9. E nós vamos abordar com um pouco mais de detalhe os 3 verbos do versículo 9. Confessar, perdoar e purificar. Primeiro ensinamento que a gente pode extrair desse texto: confessar os pecados é o primeiro passo da restauração. É o primeiro passo. Se confessarmos nossos pecados. E existe um condicionante C na frase que faz toda a diferença. Se confessarmos o nosso pecado, não é que Deus vai deixar de ser fiel e justo para nos perdoar se eu não confessar. Mas se eu não confessar, quer dizer que eu não aceitei que eu tenho essa debilidade. Quer dizer que eu não concordo que eu estou em pecado nessa ou naquela área. Eu tenho aquele ou este vício ou aquela mania que a gente sabe que não agradam ao Senhor. Não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Pensa comigo. Não adianta nada eu falar para você que o seu carro está com o pneu furado, por mais que você sinta os solavancos que ele dá, o risco que você corre em estar dirigindo dessa maneira, se você não concordar comigo. E como é que o mecânico vai fazer o reparo no teu carro se você continua teimando que o pneu está bom? Que é desse jeito mesmo. Que faz parte do carro ficar pulando igual um maluco. Você está me entendendo? O C diz respeito a nós e não a Deus. Ele eternamente é fiel e justo para nos perdoar.
mas nós precisamos concordar, confessar e aceitar que precisamos resolver isso. Precisamos entender que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Atitudes, comportamentos, pensamentos, palavras e também o que não fazemos. Os pecados de omissão, por exemplo, não perdoar alguém. Quando eu decido não perdoar alguém, eu estou indo de encontro com a palavra de Deus, que me exorta a perdoar 70 vezes 7 se necessário. E muito mais. Está me entendendo? Então nós precisamos compreender que existem áreas na minha vida e na tua vida que precisam ser repensadas para que a gente viva da maneira que agrada ao nosso Senhor. Entendi. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Então tá, Edu, confessar então. Confessar eu tenho que procurar alguém, abrir meu coração, simplesmente sair falando. Como é que isso funciona? Confessar nesse sentido é admitir de maneira honesta, sincera, sem se defender ou justificar, que existem áreas que precisam ser tratadas. Em vez de negar os nossos pecados ou tentar escondê-los, devemos assumi-los para nós, para Deus e para os outros quando houver a possibilidade de retratação. Simples assim, o processo começa comigo mesmo. Quando eu percebo, quando eu enxergo que aquilo que eu estou fazendo não é bom. E aí eu aceito que preciso mudar, eu decido mudar, confesso ao Senhor essa área e clamo a Ele para que ela seja transformada. E precisamos dar nome ao nosso pecado, ser específicos, não abordar a questão de maneira genérica, superficial. Nos discipulados que eu faço, tanto fora da penitenciária quanto lá dentro, eu tenho sempre esse hábito de falar para as pessoas com quem eu caminho próximo que você precisa confessar qual que é o pecado. É a pornografia? É o adultério? Ou para os casos que nós temos dentro de uma unidade prisional? Poxa vida, é o tráfico de drogas. Era a prostituição seguida de roubo. Nós precisamos entregar isso para que Deus possa nos libertar de maneira pontual de cada um desses casos. E nós renunciamos cada um deles, entendendo que isso não agrada a Deus. E entendendo, acima de tudo, que Ele tem sim poder para nos tirar desse lamaçal, nos tirar dessa vida, dessa escravidão. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Salmo davídico, 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aquele que é considerado um homem segundo o coração de Deus, aquele que é um homem segundo o coração, que foi um homem segundo o coração de Deus, faz essa revelação. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. 1 Pedro 3,7 diz assim, sensacional esse texto, ele tem uma didática que mexe comigo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você olhar superficialmente esse texto aqui, você vai falar, ele está falando que o homem tem que tratar bem a mulher. Também. No começo desse capítulo ele faz algumas exortações às mulheres, às esposas, depois faz aos homens. Mas ele vai muito além disso. Primeiro ele traz uma instrução. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, hajam com sabedoria. Sabedoria é depender de Deus, é fazer aquilo que Deus nos orienta. Então aqui a palavra já nos dá uma instrução. Depois ela nos dá um comportamento. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos dá um resultado se a gente fizer isso. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se nós fizermos uma leitura reversa ou inversa, a gente vai chegar na seguinte definição. As minhas orações serão interrompidas se eu não agir da maneira que Deus está me orientando a viver. Simples assim. Nesse versículo a gente tem tudo isso de ensinamento. Agora cabe a mim e a você querer viver conforme a palavra está nos orientando. Confessando, pedindo perdão, buscando ajuda. Uma instrução, um comportamento e um resultado. Guarde isso no seu coração.
E eu tenho uma ilustração experiencial que é muito própria, porque fala de mim mesmo. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu tive problema com álcool. Eu nunca assumia, mas eu bebia ininterruptamente desde os meus 15 anos até os meus 30, eu creio. E bebia muito, até porque o recipiente é grande, né? Então cabia bastante coisa. E eu negava para os outros que eu tinha problema com o álcool. Eu falava para todo mundo que eu bebia porque eu queria, porque eu achava legal, porque me dava vontade. N justificativas. E eu não vou entrar aqui na discussão agora se beber, a ingestão de bebida alcoólica é pecado ou não. Se você quiser conversar comigo, me chama para comer um bolo, tomar um café na tua casa quando a pandemia acabar, e eu vou estar lá contigo e a gente vai debater sobre isso. Tá ok? Mas o fato é que, quando eu fui me aproximando de Deus, e eu fui ministrado em relação aos frutos do Espírito em Gálatas 5, 22, 23, fala de domínio próprio. E naquele momento eu percebi que eu não tinha domínio próprio, que eu perdia o domínio próprio toda vez que eu ingeria bebida alcoólica. Então eu precisei aceitar que aquilo não era bom, como eu inclusive dizia para os outros, que aquilo era mais forte do que eu, a ponto de me levar a fazer coisas que eu sóbrio não faria, e de fazer pessoas que eu amo passar por situações vexatórias, que eu com serenidade não colocaria elas nessa situação. Pedir perdão para Deus pela maneira equivocada que eu vivia um matrimônio dividido com o álcool, uma paternidade dividida com o álcool, e buscar nele a restauração da minha vida. Como um sopro, foi decidido num dia que não haveria mais a ingestão, e o Espírito Santo de Deus tem cuidado para que isso não venha acontecer mais. Eu precisei confessar um erro, aceitar que aquilo ali estava me escravizando, que era uma maneira em que Satanás estava tendo vitória sobre a minha vida, em vários sentidos. Pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que estão próximas de mim e clamar a Ele pela libertação desse vício. E o nosso Deus, como nós cantamos, é bom demais. E Ele fez muito mais do que eu pedi. Segundo ensinamento da noite, é Deus quem nos assegura o perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não depende de A, B ou C. Depende dEle. E Ele está muito disposto, está muito a fim de te perdoar. Desde que você reconheça as áreas de debilidade. Desde que você entenda que certas coisas estão ofendendo a grandiosidade de Deus na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento dentro da empresa, a maneira como você tem gerido os recursos, o dinheiro, a maneira como você tem tratado seus filhos, a maneira como você trata seu vizinho. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, grava essa chave, e nos arrependemos por tê-los cometido, aí Deus age em nosso favor. E podemos viver livres do peso da condenação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos alivia, Ele nos dá o perdão. Jeremias 31, 34 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Promessa do Senhor, palavra de Deus. E Deus é tão bom que Ele não só perdoa os pecados, mas nos possibilita viver sem a acusação do inimigo. Eu ouvi no começo do ministério, na verdade foi no primeiro semestre da faculdade teológica, já faz alguns anos atrás, o pastor Marcos falando, numa aula de evangelismo e discipulado, que um dos maiores presentes de estar diretamente envolvido com o ministério é ver diariamente o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas que foram livres do vício, tantas pessoas que tiveram relacionamentos restaurados, pai que voltou a falar com filho, filho que perdoa o pai, casamentos em adultério que de repente são restaurados, obra do Senhor. E eu tenho assim um carinho muito especial por um casal que eu tenho o privilégio de caminhar perto. E eles viviam em união estável, mas não eram casados. Chegou um momento que, enquanto casal, eles decidiram
eles aceitaram, eles concordaram que não estavam vivendo da maneira como Deus gostaria, e como casal tomaram uma decisão de ser obedientes e regularizar essa situação, dentro, na lei dos homens e na lei de Deus. Fazer aquilo que é certo. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com esse meu amigo, é o Marco, e eu falei para ele, num cafezinho que a gente estava tomando, eu falei, Marco, se você já acha teu casamento bom agora, eu falei, se prepara. Eu falei, se prepara que você vai ver um negócio extraordinário aconteceu. E ele fez uma cara assim, tipo de, será? Mas já está legal. Poxa, vendo aí o casamento de muitas pessoas, o meu está bem melhor, inclusive. E aí ele fez aquela cara assim de, tá, vamos ver o que vai acontecer. E passou um tempo, a gente voltou a tomar um cafezinho, e ele falou para mim, ele falou, Dudu, eu estou provando um negócio no meu casamento agora, uma cumplicidade, uma entrega, um compromisso de ambas as partes que eu nunca imaginei que a gente pudesse viver. A gente está conversando mais, a gente está rindo mais, nós estamos orando juntos, buscaram o discipulado juntos, foram batizados no mesmo dia, experiência sensacional, algo extraordinário. Casamento restaurado, casamento novo. Marco teve problemas em algumas áreas da vida dele que ele confessava, Edu, eu não conseguia deixar meu celular em cima da mesa. Hoje ele está livre de tudo isso. Às vezes o inimigo tenta acusar ele, mas ele sabe quem ele é hoje, em Cristo Jesus. Ele sabe quem transformou a vida dele quando ele simplesmente aceitou, concordou, que estava vivendo de maneira equivocada, buscou o perdão do Senhor para restaurar o casamento. Tantas áreas que vieram no pacote de restauração na vida dele. E hoje ele vive de uma maneira sensacional. Hoje ele inspira outros casais a viverem aquilo que ele e a Fabíola estão vivendo. Algo tremendo da parte do Senhor. E ele quer fazer isso na tua vida também. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar o relacionamento com aquele filho que está distante. Talvez envolvido com drogas. Talvez aquela crise que aconteceu no passado e o perdão ainda não aconteceu. Eu creio que hoje é a noite. Nós podemos entregar esse tempo diante do Senhor. Pedindo pelo perdão. Perdoando. E eu te desafio. Faça. Confesse. Entregue, peça perdão e deixe Deus agir na tua vida. Nosso Deus é tremendo. Terceiro ensinamento e último. Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos purifica de toda injustiça. Não é de alguma, é de toda. Nós somos feitos justos em Jesus, pelo sacrifício dele. E eu escutei uma frase esses dias, eu li na verdade, de Hernandes Dias Lopes, que eu achei sensacional. Ele diz assim, que quando Deus nos perdoa, Ele quita a nossa dívida. Então está pago agora, já não tem mais aquela prestação pendente, não tem mais aquele boleto em atraso. E quando Ele nos purifica, Ele limpa o nosso nome. Então, além de Ele quitar a dívida, agora Ele já tirou teu nome do CEPROC e do Serasa do inferno. Agora você pode andar de cabeça erguida, porque você está limpo agora. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Que privilégio! Não tem mais dívida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E é isso que a gente tenta trazer. Tenta apresentar. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Olha que texto, eu vou ler mais uma vez. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Venham, vamos refletir juntos, é o que estamos fazendo, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Agora há pouco o pastor Edmilson falou de alguém que agradeceu aqui pela cura dos familiares do Covid.
E eu não vou falar o nome dele porque eu não combinei, mas tem evangelista até no nome. Quem conhece já descobriu. E ele é uma dessas histórias fantásticas, extraordinárias, de um Deus que age no impossível e que faz novo todas as coisas. O Dudu, há 10, 12 anos atrás, ele tinha problemas com drogas. Ele não só foi usuário, mas como infelizmente ele se envolveu com algumas pessoas que negociavam esse tipo de produto, de substância. E ele esteve muito próximo de tomar decisões na vida dele que impactariam, talvez eternamente, a sua existência. Mas num dado momento, quando as coisas já não estavam indo bem, por uma decisão da sua esposa, que já não queria mais aquela vida para ela e nem para ele, foi necessário admitir que aquela vida o levaria somente para 2 caminhos, né? Ou para uma penitenciária ou para o cemitério. E ele buscou em Jesus essa restauração. Ele reconheceu o seu pecado, ele se retratou com pessoas, ele pediu perdão a Deus, ele mudou completamente a maneira dele viver. Teve que ser forte, porque algumas pessoas vieram procurá-lo, teve que se posicionar em Cristo, e se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, talvez algo muito ruim tivesse acontecido com ele. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabia a história que ele tinha para o Dudu. Deus sabia, agora já falei o nome, Deus sabia tudo aquilo que ele sonhou para a vida do Dudu e da Elaine. A maneira como ele queria usar a vida do Dudu para impactar outras vidas. Dudu é um marido dedicado. Dudu é um pai exemplar, brincalhão, presente. É um cara que eu amo demais, um grande amigo, de uma lealdade assim, ímpar. Um servo do Senhor apaixonado por Jesus, líder de PGM e um vocacionado. Dudu está terminando o 1º semestre de teologia e está tendo a oportunidade de provar esse sobrenatural de Deus na vida dele. Alguém que viveu no lamaçal, mas que tomou uma decisão, confessou seus pecados, pediu perdão, buscou naquele que pode nos ajudar a restauração da sua vida. E hoje ele está vivendo uma nova fase completamente diferente daquela. Hoje ele está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para oferecer para a tua vida também. No teu casamento, no teu trabalho, no teu relacionamento com filhos, no teu relacionamento com dinheiro, com bens. E hoje ele é um agente de transformação que trabalha para a expansão do reino e pode testemunhar para as pessoas que tudo isso que nós conversamos é verdade e que se realiza quando somos fiéis e submissos à vontade de Deus. Caminhando para o final, talvez você esteja pensando, mas Edu, eu não tenho problema com vício. Eu não tenho problemas com pornografia. Eu não tenho nenhum resquício de algum trauma, uma experiência mal resolvida do meu passado. O que eu preciso confessar nessa noite? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já te revelou. Porque quando eu preparava esse sermão, eu fui tremendamente confrontado. E como é bom, como é agradável, como alivia o nosso coração, poder se derramar na presença do Senhor. Falar, Senhor, eu não tenho vivido como o Senhor gostaria nessa área. Mas eu confesso ao Senhor, me perdoa. Me ajuda a viver algo novo, para que eu possa provar tudo isso que o Senhor tem para mim. Não porque o Senhor precisa me dar coisa alguma, mas porque eu quero viver isso ao teu lado. Eu quero estar contigo. Eu quero, quando as coisas normalizarem, subir naquele púlpito e poder testemunhar para a minha igreja das grandezas, das maravilhas que o Senhor fez na minha vida.
Se você não vive os princípios da palavra em seu casamento, você está pecando. Se ao invés de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, você está os aborrecendo e dando mau testemunho, você está pecando. Se você tem idolatrado dinheiro, trabalho, status, muita gente está mergulhando no home office, trabalhando mais do que trabalhava antes. E a família ficou em segundo plano. A saúde ficou em segundo plano. Você está pecando. Se você acha que não tem pecado e que por isso não precisa de Deus, sinto muito, meu irmão, você também está errado. Mas a palavra é, não tem problema. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de assumir o erro. Pastor, realmente, eu me encaixo em alguma dessas situações. Mas eu decido hoje, nessa noite, em nome de Jesus, buscar viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. Eu quero gastar tempo com os meus filhos, eu quero ter tempo com a minha esposa, eu quero trabalhar da maneira correta, eu quero ganhar dinheiro de maneira correta. Eu quero me relacionar com as pessoas de maneira correta, então eu confesso. Não é para mim, para Deus, para você mesmo. Senhor, algumas coisas não têm acontecido da maneira que o Senhor esperava e eu reconheço, eu aceito, eu admito. E eu não vou colocar desculpa nenhuma nesse momento, eu só quero pedir perdão para o Senhor. Quero pedir perdão para minha família, se for necessário. E quero clamar ao Senhor. Restaura. Faz novo. Faz de novo. É tudo que Deus quer ouvir nessa noite para mudar completamente a tua vida. Se há algum vício, declara. Senhor, eu tenho sido escrava desse vício. Está faltando confiança no teu coração. Declara, Senhor, eu não tenho confiado, mas eu não quero viver assim. Eu quero provar o sobrenatural do Senhor. Me perdoa se alguma vez eu duvidei de quem Tu és, Pai. E me leva a um lugar diferente. Eu creio que o Espírito Santo já te mostrou. O que precisa ser confessado nessa noite? Eu creio que você já está tomando essa decisão ao lado de Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida ao nosso Senhor, eu te digo hoje à noite. Não perca a oportunidade. Entrega a tua vida. Verbaliza, fala, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo que tenho, que sou o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu creio que o Senhor venceu a morte. Eu creio que o Senhor vivo está. E que o Senhor me ama. Se você tomou essa decisão, fale conosco. Nós queremos te ajudar nesse processo. O que é que precisa ser deixado na cruz? Para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não tenha medo. Confessar no primeiro momento pode parecer algo ruim, algo humilhante. Mas é a chave da restauração que vai mudar todo o resto da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, Pai. Muito obrigado porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz por tudo aquilo de errado que eu fiz e faço com a minha vida, Deus. Aquela cruz era minha. Aqueles pregos eram para mim. Mas numa demonstração incompreensível de amor, Pai. O Senhor se fez pecado por nós, Pai. O Senhor se fez sacrifício, Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor deixou na Tua palavra orientações de como nós podemos agir, para que não vivamos mais escravos de vícios, de maus comportamentos, de uma visão deturpada da nossa realidade. Deus, louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado porque o Senhor deixou Seu Espírito Santo, que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e tem feito na nossa mente coisas novas, e tem nos levado, Pai, a compreender coisas que até algum tempo não compreendíamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas que têm nos influenciado, têm nos abençoado, têm ministrado a nossa mente e o coração, e têm nos levado para perto do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti sempre, Jesus.
Pai, nessa noite eu peço, ajuda meu irmão, minha irmã, que tem se sentido oprimido, que tem lutado contra algumas questões e não tem conseguido a vitória, Pai, que essa noite seja a noite da restauração, que a gente possa passar um risco, Pai, nesse dia, e aquilo que ficou para trás já não nos importa mais, nós vamos provar o novo do Senhor em cada área da nossa vida. Pai, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa altivez. Nos humilha se necessário, Pai, mas nos leva para perto do Senhor. Nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos. Essa é a oração que eu faço, Pai. No precioso, no glorioso, no nome daquele que está sobre todo nome, aquele que é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Em nome de Jesus. Amém.